No tranquilo interior de uma pequena cidade dos Estados Unidos, um casal se prepara para o grande dia, o casamento. Clara, a noiva, é uma mulher que sempre viveu à sombra das expectativas de sua família. Uma mulher forte e independente, mas que também carregava a insegurança de um passado ainda não completamente revelado. Ao lado dela, Richard, seu futuro marido, parece ser a pessoa perfeita. Charme, inteligência e uma boa posição financeira, ele se encaixa perfeitamente na imagem do genro ideal. No entanto, apesar da fachada impecável, Clara sente que há algo em Richard que não se encaixa. Um mistério paira sobre ele, algo que ela ainda não consegue identificar, mas que a inquieta profundamente. Enquanto os preparativos para o casamento seguem seu curso, Clara começa a perceber que Richard tem se mostrado mais reservado e distante. Seus gestos, antes carinhosos, agora são repletos de uma tensão silenciosa. Um olhar furtivo aqui, uma palavra não dita ali, deixam Clara desconfortável, como se houvesse algo que ele não estivesse compartilhando com ela. Ela tenta afastar esses pensamentos, lembrando-se das palavras de sua mãe. Todo casamento tem suas imperfeições, Clara. O importante é seguir em frente. Mas a tensão não diminui. Ao contrário, ela cresce à medida que o dia do casamento se aproxima. O que seria um dos dias mais felizes de sua vida começa a ser marcado por dúvidas. Clara, que sempre teve uma boa relação com sua família e com a família de Richard, começa a perceber comportamentos estranhos nos amigos e parentes de Richard, algo que ela nunca tinha notado antes. Olhares discretos, sussurros abafados, e até uma cena estranha durante um jantar em que Richard se ausentou rapidamente quando mencionaram um velho amigo de infância. As inseguranças de Clara se tornam ainda mais palpáveis quando ela encontra, por acaso, um antigo testamento entre os papéis de Richard, com um nome que ela nunca ouviu antes: Anna Moretti. A descoberta acende uma chama de curiosidade em Clara. Quem era Anna? E qual era a relação entre ela e Richard? Por que Richard nunca mencionou esse nome antes? A ideia de que ele possa ter escondido algo importante sobre seu passado a consome, mas ela ainda não sabe por onde começar a investigar. Enquanto isso, Clara tenta manter a calma e se concentrar nos preparativos para o casamento. Ela se lembra das palavras de sua avó, sempre repetindo que o casamento é a união de duas famílias, e não apenas duas pessoas. Essa ideia, inicialmente reconfortante, agora parece mais distante do que nunca. Clara se vê em uma encruzilhada emocional, dividida entre o amor por Richard e a crescente sensação de que ele tem algo a esconder. A pressão para fazer tudo dar certo no grande dia a faz esquecer, por um momento, daquilo que ela começou a perceber: que talvez, por trás da perfeição, houvesse segredos que poderiam destruir tudo o que ela acreditava ser verdade. A tensão atinge seu ponto máximo no dia anterior ao casamento, quando Richard, visivelmente nervoso, tenta convencer Clara a não investigar mais sobre Anna. Ele a assegura de que nada de importante está por trás dessa história, que ela deveria apenas confiar nele. No entanto, as palavras dele soam vazias para Clara, e algo dentro dela grita para que ela continue a busca pela verdade. Ela sabia que algo não estava certo, e sua intuição estava começando a se tornar inegável. Com o casamento prestes a acontecer, Clara se vê confrontada com a decisão mais difícil de sua vida: seguir com o casamento e ignorar o que está começando a descobrir, ou mergulhar de cabeça em um mistério que pode destruir a vida que ela planejou com Richard. O casamento de Clara e Richard parecia ser um conto de fadas à primeira vista. A cidadezinha onde vivem, situada entre montanhas e campos vastos, é o cenário perfeito para uma história de amor tranquila. No entanto, sob essa fachada pacífica, o que Clara não sabia é que tanto sua vida quanto a de Richard estavam profundamente entrelaçadas, com segredos familiares e históricos que remontavam a gerações. Enquanto Clara sempre teve uma vida simples, rica em valores familiares, Richard traz consigo o peso de um legado que poucos conheciam e que ele estava determinado a manter em segredo. Richard cresceu em uma família respeitável, com uma linhagem de sucesso no mundo empresarial e uma reputação intocada. Seu pai, Harrison, era um homem severo, de poucas palavras, mas com um senso de honra inabalável. Sua mãe, Virginia, era uma mulher encantadora e com uma história complicada que nunca era discutida em detalhes. Desde jovem, Richard aprendeu a esconder suas emoções.
a controlar seus sentimentos e, principalmente, a manter um certo distanciamento emocional das pessoas, inclusive de Clara. Ele sabia que o peso de sua herança não era algo que poderia ser compartilhado com qualquer pessoa, especialmente não com Clara, que, por mais que o amasse, parecia estar se aprofundando demais em algo que ele considerava irrelevante. Clara, por outro lado, cresceu em um ambiente muito diferente. Sua família era unida, mas com seus próprios problemas. Ela sempre foi a filha observadora, a que percebia as pequenas tensões nas entrelinhas das conversas, o que muitas vezes a fazia se sentir como se fosse a única pessoa ciente de que o mundo ao seu redor não era perfeito. Desde muito cedo, Clara aprendeu a se preocupar com os outros, a colocar as necessidades da família acima das suas, e por isso nunca questionou muito os segredos de Richard. Mas com o tempo, a pressão começou a se acumular, e sua curiosidade natural se tornou um impulso incontrolável para desvendar o que estava sendo ocultado. Enquanto isso, a cidade ao redor deles permanece como uma cápsula do tempo, cheia de tradições e costumes que influenciam o comportamento de todos. As conversas nas pequenas lojas, as reuniões na igreja, os jantares de domingo, tudo reflete o modo de vida de uma comunidade com valores enraizados e onde as aparências muitas vezes têm mais peso do que a verdade. O ambiente não permite grandes desvios do que é considerado certo ou normal. Richard, sendo um homem da cidade, sabe muito bem como manipular essa imagem. Sua educação, os modos refinados e a carreira de sucesso são os pilares que sustentam sua reputação, e ele faria qualquer coisa para que ela não fosse questionada, nem por Clara, nem por ninguém. Clara, sendo mais aberta e expressiva, é vista por alguns como a forasteira, a mulher que não pertence a esse pequeno mundo fechado. Apesar de sua relação com Richard, seu jeito genuíno, seu interesse pelas pessoas e sua curiosidade em explorar as camadas mais profundas das relações humanas fazem com que ela se destaque, tanto para o bem quanto para o mal. Sua natureza questionadora a coloca em uma posição difícil, pois muitos dos segredos que ela busca descobrir não podem ser revelados sem grandes repercussões. Mas o que ela não sabe é que esses segredos não envolvem apenas Richard e sua família. Eles estão ligados a algo muito maior, algo que, se revelado, poderia afetar a cidade inteira. Enquanto Clara começa a investigar mais sobre a tal Ana Moretti, ela se depara com um obstáculo. Os poucos registros sobre Ana que ela encontra são vagos e muitas vezes deliberadamente errados. Algumas pessoas se recusam a falar sobre ela, outras desviam o olhar quando o nome é mencionado. Um antigo diário de Virgínia, encontrado por Clara na biblioteca da casa de Richard, revela que Ana não era uma pessoa qualquer. Ela foi alguém que teve uma ligação com a família Moretti há décadas, uma conexão que parecia ter sido quebrada de forma abrupta e secreta. As páginas do diário falam de uma mulher forte, apaixonada e cheia de mistério, que desapareceu sem deixar rastros, mas que, de alguma forma, ainda exerce um poder sobre as gerações posteriores. Em uma visita ao arquivo histórico da cidade, Clara descobre que Ana não era apenas uma simples amiga da família, como Richard havia sugerido. Ela estava profundamente envolvida em questões de herança, algo que Richard sempre havia tentado evitar discutir com Clara. Ana, aparentemente, possuía informações que poderiam mudar a fortuna da família e, possivelmente, a dinâmica de poder local. A figura de Ana começa a se tornar mais e mais central na vida de Clara, que agora vê sua busca por respostas não apenas como uma curiosidade, mas como uma missão. Desvendar a verdade sobre o passado de Richard, sua família e o verdadeiro motivo pelo qual ela nunca foi realmente aceita nesse mundo de segredos. Com cada nova descoberta, Clara se sente mais distante de Richard. Ele, por sua vez, sente a pressão crescendo, não apenas pelo casamento iminente, mas pelo fato de que sua esposa está começando a escavar mais fundo do que ele jamais imaginou que ela faria. E nesse jogo silencioso, ambos são peões de um destino que ambos tentam controlar, mas que já está sendo moldado pelas ações do passado. A tensão entre Clara e Richard começa a crescer à medida que a busca de Clara por respostas vai se aprofundando. Ela percebe que o que parecia ser uma simples curiosidade sobre o passado de Richard e de sua família rapidamente se transforma em uma obsessão.
O mistério que envolve a figura de Ana Moretti e a maneira como Richard reage a qualquer menção dela alimentam sua determinação de ir mais longe. Em cada passo dado, Clara se sente mais afastada da imagem idealizada de Richard, o homem perfeito e confiante com quem se casou. Enquanto Clara continua a investigar o passado de Richard, ela começa a perceber que ele não é tão imune às suas próprias fraquezas quanto sempre quis demonstrar. Richard, por sua vez, se vê cercado por pressões inesperadas. Sua fachada de controle começa a rachar, e ele se vê forçado a confrontar um passado que pensava ter deixado para trás. Os segredos que ele carrega agora começam a transbordar, e ele se vê encurralado entre o desejo de proteger Clara e a necessidade de manter o controle sobre sua própria história. Richard sabia que, ao se casar com Clara, ele estava correndo um risco, mas nunca imaginou que ela fosse tão implacável na busca pela verdade. Os encontros entre eles, antes recheados de carinhos e promessas, começam a ser marcados por discussões acaloradas. Clara não consegue mais ignorar as pistas que ela encontra, e Richard, por sua vez, começa a ver que sua esposa não será facilmente dissuadida. No entanto, ele também sabe que, ao se abrir para ela, as consequências podem ser irreparáveis. O dilema que Richard enfrenta é profundo. Ele ama Clara, mas a verdade, se revelada, pode destruí-los de uma maneira que ele não consegue prever. Em uma noite particularmente tensa, enquanto Clara revisava mais documentos antigos na casa de Richard, ela encontra uma carta escondida entre os pertences de sua mãe, Virginia. A carta é escrita por Ana Moretti, e ela não é apenas uma correspondência qualquer. Ela revela que Ana havia sido a verdadeira herdeira de uma fortuna secreta que, por razões desconhecidas, foi deixada para trás. O nome de Richard é mencionado, mas de forma estranha, sem maiores explicações. A carta termina abruptamente, como se algo tivesse sido cortado. Clara, por um momento, sente uma onda de confusão, mas também uma sensação crescente de que está cada vez mais perto de entender o que está acontecendo. Na manhã seguinte, ela confronta Richard. Ele, claramente perturbado, tenta negar qualquer envolvimento com o que ela descobriu. Sua reação, no entanto, é exagerada demais, o que faz Clara perceber que ele está escondendo mais do que ela imaginava. Ele a acusa de estar obcecada demais com o passado e lhe pede que deixe o assunto de lado. Mas Clara já não pode mais parar. Ela sente que sua busca pela verdade é a única coisa que pode salvá-la da crescente sensação de traição que a consome. O conflito entre eles atinge um novo pico quando Clara decide tomar uma atitude drástica. Ela vai até o advogado de família de Richard, alguém que ela nunca tinha considerado confiar antes, mas que agora parece ser a única pessoa que pode ajudar a desvendar o que realmente aconteceu com a herança e com Ana Moretti. Ao chegar ao escritório, Clara recebe uma informação surpreendente. A herança que ela acreditava ser de Richard, na verdade, pertence a ela, mas de uma forma complexa que envolve não só a família Moretti, mas também uma série de transações ilegais feitas pelo avô de Richard. O segredo não era apenas sobre uma fortuna esquecida, mas sobre um escândalo financeiro que Richard havia tentado esconder de todos, até mesmo de Clara. O advogado revela que a fortuna de Ana Moretti, que deveria ter sido dividida entre os membros da família, foi desviada para um fundo secreto, sob o pretexto de garantir a proteção de todos os envolvidos. Esse fundo, no entanto, foi mantido em segredo para proteger a reputação da família Moretti, mas ao mesmo tempo excluiu Clara de qualquer direito sobre a herança, pois ela não sabia da existência do fundo. Esse segredo profundo agora está à vista, e o que parecia ser uma simples história de amor e casamento entre Clara e Richard se transforma em uma trama de poder, dinheiro e traições. Clara, completamente atônita, volta para casa, agora com uma nova missão: confrontar Richard com tudo o que descobriu. Ela o chama para uma conversa séria, mas a tensão no ar é palpável. Richard, já exausto de tentar esconder a verdade, finalmente revela a Clara uma parte da história que ele nunca ousou contar. Ele explica que sua família sempre soubera da fortuna de Ana, mas que, devido a questões políticas e financeiras, houve a necessidade de manter o segredo por anos. O avô de Richard, em um momento de desespero, havia cometido erros que nunca seriam perdoados se fossem descobertos. Enquanto Richard tenta se explicar,
Clara sente que sua confiança nele foi quebrada de uma maneira irreparável. A revelação da herança é apenas a ponta do iceberg, e ela não pode mais ignorar as implicações de tudo o que aconteceu. Para Clara, o que está em jogo não é apenas a fortuna, mas a verdade sobre o homem com quem ela se casou. O que parecia ser uma relação sólida agora parece estar se desintegrando, e as palavras que ela jamais imaginou ter que ouvir de Richard são ditas de forma fria e distante. À medida que Clara e Richard enfrentam os desdobramentos da herança, as tensões aumentam, mas há mais camadas para o conflito do que a simples descoberta de segredos financeiros. Enquanto Clara se vê perdida em um labirinto de emoções e inseguranças, novas verdades começam a emergir, trazendo à tona questões pessoais e familiares que estavam enterradas há muito tempo. Uma subtrama crucial começa a se desenrolar quando Clara decide procurar Virginia, sua mãe. Clara sempre soubera que sua mãe estava envolvida, de alguma maneira, com a fortuna de Ana Moretti, mas ela nunca imaginara que Virginia soubesse da verdadeira extensão da história. Virginia, porém, reage com frieza e evita dar maiores explicações. A resistência de Virginia gera uma tensão palpável entre mãe e filha. Clara começa a perceber que sua mãe não é apenas uma vítima nas circunstâncias, mas também uma parte ativa da trama familiar. O desconforto de Virginia, as evasivas e o silêncio indicam que ela tem mais segredos do que Clara imaginava. Esse comportamento deixa Clara com um crescente sentimento de traição, como se estivesse sendo enganada por todos ao seu redor. Essa desconexão entre Clara e sua mãe cria um abismo emocional entre elas. Clara, antes uma filha que procurava em Virginia um modelo de virtude e sabedoria, começa a questionar todas as escolhas de sua mãe ao longo da vida. As palavras não ditas de Virginia, seu olhar distante e as lembranças de uma infância em que sempre parecia haver algo oculto, agora se tornam peças de um quebra-cabeça que Clara precisa montar sozinha. A relação entre mãe e filha, antes sólida, agora é recheada de dúvidas, e Clara se sente cada vez mais isolada. Simultaneamente, Richard é forçado a lidar com as repercussões de seu passado. Em uma conversa com um amigo de longa data, ele revela que a situação envolvendo a fortuna não foi apenas uma questão de necessidade, mas também de egoísmo. O amigo de Richard, um antigo parceiro de negócios, lhe lembra que as escolhas de sua família muitas vezes foram motivadas pela busca incessante por poder e controle, sem pensar nas consequências para aqueles ao redor. Richard, com raiva e frustração, tenta justificar seus próprios erros, mas logo percebe que não pode mais esconder a culpa que o consome. Enquanto isso, no cenário familiar, outros membros distantes da família Moretti começam a se mover, com seus próprios interesses na herança. Um primo de Richard, Lucas, entra em cena como alguém que, aparentemente, não tem mais nada a perder. Ele havia se afastado da família devido a disputas antigas, mas agora, ao saber da descoberta de Clara, ele surge com exigências. Lucas tem um histórico de manipulação e de tratar as questões familiares como um jogo de xadrez, e sua chegada complica ainda mais a situação. Seu interesse pela fortuna de Ana parece ser mais do que uma simples disputa por dinheiro. Há uma ameaça velada no ar, e Clara percebe que ele pode ser uma peça perigosa no quebra-cabeça. Enquanto Clara e Richard se envolvem em uma batalha emocional e financeira, o destino de Virginia e o comportamento de Lucas se tornam obstáculos a serem superados. Clara precisa decidir em quem confiar e como lidar com a crescente sensação de traição de todos ao seu redor. Ela começa a refletir sobre o valor da verdade em sua vida, e se, ao buscar a verdade, ela não estaria sacrificando mais do que esperava. A subtrama envolvendo Lucas também tem um grande impacto sobre Clara, pois ela começa a entender que a fortuna de Ana não é apenas uma questão de dinheiro, mas um símbolo de poder, manipulação e controle. Lucas tenta seduzir Clara com promessas de justiça e a ideia de que ela poderia tomar o que lhe é devido, mas a desconfiança de Clara em relação a ele cresce. Sua chegada cria um clima de ameaça, pois ele tem informações cruciais que ele não hesita em usar contra Richard e até mesmo contra Clara. Ele conhece os pontos fracos de todos e está disposto a fazer o que for necessário para garantir seu pedaço da herança. O jogo de poder se intensifica, e Clara se vê cada vez mais em um labirinto de escolhas difíceis. Ela não sabe em quem confiar,
nem como lidar com o fato de que todos os membros da família têm suas próprias agendas. Enquanto isso, a relação com Richard continua a se deteriorar. Ambos se encontram em um ponto de ruptura, e as palavras entre eles, que um dia foram de amor e compreensão, agora são de acusação e desconfiança. A história de amor que começaram a construir está à beira de se desintegrar. O ritmo da história aumenta à medida que os elementos conflitantes se intensificam. Clara começa a perceber que, para resolver o mistério da herança e enfrentar as ameaças de Lucas, ela terá que fazer escolhas difíceis que afetarão não apenas seu casamento, mas também sua identidade e valores. Ela precisa decidir até que ponto está disposta a ir para proteger a verdade e o que estará disposta a sacrificar para garantir um futuro, seja sozinha ou ao lado de Richard. O ponto de virada acontece de maneira abrupta, quando uma descoberta inesperada vira a chave para o que parecia ser o fim da história de Clara e Richard. Em uma noite fria, enquanto o casal tenta mais uma vez lidar com as revelações sobre a herança e o passado sombrio da família, Clara recebe uma carta misteriosa. O envelope é simples, sem remetente, mas com o selo de uma firma que ela reconhece imediatamente. A firma de advogados de Ana Moretti, que fora falecida há anos. O conteúdo da carta, no entanto, é mais do que Clara poderia esperar. Não se trata de um simples testamento ou mais detalhes sobre o que Richard sabia, mas uma declaração que revela algo ainda mais grave. A verdadeira herança de Ana, que Richard jamais mencionara, está oculta e é muito maior do que qualquer valor financeiro. A carta fala sobre uma segunda parte da fortuna, algo guardado secretamente em um cofre, acessível apenas com uma chave que foi dividida entre várias pessoas da família. Richard, de alguma forma, sabia disso, mas nunca a mencionara, talvez por medo de que a verdade levasse a família à ruína. Clara se vê diante de uma encruzilhada, pois essa nova informação coloca em risco tudo o que ela havia acreditado ser a verdade até então. A carta menciona também o nome de Virginia, sua mãe, como uma das pessoas que, de alguma forma, detinha uma parte desse segredo, algo que ela não havia compartilhado com Clara. Com a revelação da carta, as peças do quebra-cabeça se encaixam de maneira perigosa. A notícia atinge Clara como um raio, pois ela começa a perceber que sua mãe, sua figura de confiança, esteve envolvida na trama que Richard e ela estavam tentando resolver. Isso gera uma nova avalanche de dúvidas em Clara, que começa a questionar se sua mãe sabia da fortuna secreta de Ana, e se soubesse, por que manteve isso em segredo durante todo esse tempo. O mistério se aprofunda, e Clara se vê obrigando-se a confrontar sua mãe, exigindo respostas. A tensão entre mãe e filha atinge um ponto crítico. Virginia, ao ser confrontada por Clara, tenta desviar o assunto, mas as evidências são claras. Clara acusa a mãe de estar em conluio com Richard e Lucas, deixando claro que a traição que ela sente não é apenas de Richard, mas também de Virginia. A princípio, Virginia se mantém em silêncio, até que uma série de eventos a obriga a admitir que sabia, mas não tinha controle sobre a situação. Ela revela que, na verdade, o cofre escondido tem implicações muito mais profundas do que Clara jamais imaginara, e o segredo envolvia não apenas dinheiro, mas também um pacto familiar, uma promessa feita por gerações. A revelação de Virginia é acompanhada de uma verdadeira tempestade emocional. Clara se sente traída de uma maneira profunda, e seu mundo vira de cabeça para baixo. Ela não sabe se pode confiar mais em sua mãe ou em Richard, e suas próprias escolhas passam a ser questionadas. Essa tensão culmina em um confronto físico entre Clara e Richard, que depois de meses de desconfiança, explodem em uma discussão repleta de verdades amargas. Richard, que havia tentado proteger Clara da verdade, agora se vê acuado pela realidade, e suas explicações soam vazias diante do que está sendo revelado. É nesse ponto que Lucas, o primo manipulador, entra em cena novamente. Ele aparece em casa, ostensivamente com a intenção de ajudar a resolver a situação, mas seus objetivos são muito mais egoístas do que Clara imaginava. Ele afirma saber onde o cofre está escondido e propõe uma solução em que ele, como parte interessada, poderia compartilhar o conteúdo com Clara. O que parecia ser uma proposta de resolução, no entanto, se revela uma armadilha, quando Clara começa a perceber que Lucas está jogando um jogo de poder.
A reação de Richard, ao perceber a aproximação de Clara com Lucas, é visceral. Ele não pode permitir que a solução para o mistério de Ana passe pelas mãos de Lucas, alguém com um histórico de traição familiar. A tensão atinge um pico quando Clara começa a investigar a verdadeira natureza da fortuna e do pacto familiar. Em sua busca por respostas, ela descobre que o cofre não contém apenas dinheiro, mas também documentos secretos que podem destruir não apenas a reputação de Richard, mas de toda a família Moretti. O segredo é muito mais do que uma questão financeira. Trata-se de um legado de poder e corrupção que Clara nunca imaginaria que estaria envolvida. O conteúdo do cofre pode levar a uma queda ainda maior para os Moretti, e Clara, agora ciente de seu papel nesse drama familiar, deve decidir se vai expor a verdade e destruir tudo ao seu redor, ou se irá proteger o que restou de sua família. O ponto de virada da história não só abre as portas para um confronto final, mas também coloca Clara em uma posição onde ela precisa reavaliar tudo o que aprendeu sobre lealdade, família e o verdadeiro preço da verdade. O conflito entre ela, Richard, Virginia, Lucas e os segredos do passado se torna ainda mais profundo e irreversível. O choque da revelação sobre o cofre e o pacto familiar coloca Clara em uma posição ainda mais complexa. Ela sente um turbilhão de emoções, da raiva à confusão, ao perceber que tudo o que ela acreditava sobre a família, sobre sua vida e sobre as intenções de Richard e Virginia foi distorcido por mentiras e omissões. Richard, inicialmente incapaz de lidar com a magnitude do segredo revelado, se retrai, evitando encarar Clara diretamente. A tensão entre eles, que antes se manifestava em pequenos atritos, agora explode em confrontos diretos, onde palavras cortam mais do que qualquer gesto. Em um momento de fúria, Clara exige que Richard confesse toda a verdade, e ele finalmente se vê forçado a expor o que há muito estava escondido. Ele revela que o pacto da família envolvia algo muito mais sombrio do que ela imaginava. A fortuna de Ana, que ele havia tentado manter em segredo, não era apenas um valor monetário, mas um testamento a um legado de corrupção, traições e alianças com pessoas poderosas, coisas que poderiam destruir não apenas a reputação dos Moretti, mas também sua própria vida. Ele sempre soubera disso, mas acreditava que manter o segredo era o único modo de preservar a segurança de Clara e de sua família. Agora, após as revelações, fica claro que Richard não tem mais controle sobre a situação, e o que parecia uma proteção se transforma em uma prisão de mentiras. Ao mesmo tempo, Virginia, a mãe de Clara, se vê ainda mais encurralada. Sua tentativa de desviar o foco, tentando justificar suas omissões com argumentos sobre proteger a filha e manter a ordem, é abafada pela crescente desconfiança de Clara. Ela começa a questionar as verdadeiras motivações de Virginia, algo que ela jamais havia feito antes. A mãe, que sempre fora uma figura de autoridade e confiança, agora parece ter se aliado àquela teia de manipulações e segredos. Quando Clara a enfrenta, exigindo uma explicação mais profunda, Virginia hesita. Ela revela que esteve em contato com o advogado de Ana, mas que o assunto era muito mais delicado do que parecia. O que ela não revela completamente é que, durante todos esses anos, ela também se viu à mercê de ameaças provenientes das mesmas pessoas que estavam manipulando Richard. Virginia, ao contrário do que Clara acreditava, não era uma aliada, mas uma prisioneira também. E agora Clara começa a perceber que a mãe de fato estava tentando protegê-la do mal que pairava sobre a família. Lucas, por outro lado, vê o caos e sente-se ainda mais empoderado. Ele percebe que tem as cartas na mão e começa a manipular os eventos com mais confiança. Sua oferta de ajuda para Clara, que inicialmente parecia uma tentativa genuína de resolver a situação, começa a se revelar como uma jogada calculada. Ele oferece a Clara acesso ao cofre, mas somente se ela permitir que ele tenha uma parte do que está escondido. Ele tenta persuadi-la com promessas de que isso será uma libertação para ela, algo que Clara deve ver como sua chance de recuperar o controle da situação. Mas Clara está mais atenta, agora mais desconfiada de todos ao seu redor. E o que parecia uma aliança em potencial se transforma em uma ameaça direta. Ela percebe que Lucas está apenas tentando se posicionar como o novo líder da família, e que a ajuda dele não passa de uma maneira de manipular as circunstâncias para seus próprios fins.
As reações dos outros personagens a esse turbilhão de revelações são igualmente profundas. Richard, diante do colapso de seu mundo, passa a se isolar ainda mais, e sua relação com Clara se torna cada vez mais tensa e distante. Enquanto isso, Virginia tenta de todas as maneiras reconquistar a confiança de sua filha, mas a verdade é que a distância entre elas agora parece intransponível. Clara, que sempre olhou para a mãe com respeito, agora vê a mulher como mais uma peça na complexa rede de manipulações que a envolvem. O impacto das revelações também começa a se estender aos amigos e aliados de Richard, que começam a questionar a moralidade da família Moretti. O legado de Anna, que parecia um ponto de referência de sucesso e riqueza, agora é visto como uma mancha indelével que todos os envolvidos precisarão carregar. A imprensa começa a se interessar pelo escândalo, e a pressão social cresce, enquanto o império que Richard construiu começa a ruir. Clara se vê de repente no centro de tudo, como a mulher que, de algum modo, pode decidir o futuro de sua família e a verdade sobre o que aconteceu com Anna. Com a situação fora de controle, Clara decide tomar uma atitude. Ela convoca uma reunião com todos os envolvidos, incluindo Richard, Virginia e Lucas, para tentar resolver de uma vez por todas o mistério do cofre e as verdades enterradas por tanto tempo. A tensão na sala é palpável. Richard tenta se justificar, enquanto Virginia, já fragilizada pelas revelações, fica quieta, observando sua filha com olhos que refletem um pedido silencioso de perdão. Lucas, por sua vez, parece calmo, mas seus olhos traem a ansiedade de quem sabe que o tempo está se esgotando. Clara, mais decidida do que nunca, deixa claro que não permitirá que mais segredos sejam escondidos. Ela exige saber tudo, com detalhes, e que o futuro da família Moretti seja decidido com base na verdade, e não nas manipulações. Este momento de confronto começa a construir a base para o grande clímax que está por vir. Cada personagem agora se encontra em uma encruzilhada, e Clara, mais do que nunca, tem a chance de definir seu próprio destino, além de salvar ou destruir a sua família. Com a decisão de confrontar seus familiares e desvendar os segredos enterrados, Clara sente uma mudança interna significativa. Ela já não é mais a mulher que passou anos de sua vida tentando entender os sentimentos e as intenções dos outros. Sua jornada a levou a um ponto de clareza e coragem, onde o medo de perder sua família e a herança que sempre foi tão associada ao seu nome já não a paralisa mais. Clara agora se vê como uma mulher com poder, com controle sobre seu próprio destino, mesmo que isso signifique arriscar tudo. O primeiro passo de sua transformação acontece na reunião com Richard, Virginia e Lucas, que de certa forma representa a pressão de encarar tudo o que foi escondido. Ao longo dos confrontos, Clara percebe que suas reações a cada um deles são uma forma de refletir quem ela realmente se tornou. Com Richard, o marido que sempre considerou o pilar de sua vida, ela encontra-se mais forte do que nunca. Antes submissa e buscando apaziguar os ânimos, agora ela não hesita em lhe lançar olhares desafiadores, suas palavras afiadas como facas, exigindo que ele seja mais honesto consigo mesmo e com ela. A frágil confiança que ela nutria por Richard se quebra, não pela revelação dos segredos, mas pela compreensão de que ele nunca a viu como uma parceira verdadeira. Ele sempre a tratou como alguém que deveria ser protegida, mas não como alguém capaz de fazer escolhas ou enfrentar os desafios ao seu lado. Virginia, sua mãe, é o próximo alvo de Clara. Durante toda a sua vida, Clara acreditou que a mãe era uma figura infalível, alguém cuja bondade e sabedoria eram imbatíveis. Mas ao descobrir a sua cumplicidade nos segredos da família, Clara tem que reavaliar tudo o que pensou sobre ela. A dor é imensa, mas ao olhar para Virginia, Clara percebe que a mulher que está à sua frente também tem medos e arrependimentos. Enquanto Virginia tenta, sem sucesso, justificar suas ações com o peso da culpa, Clara entende que não pode permitir que a história se repita. Ela não pode ser como a mãe, que se sujeitou ao silêncio e à omissão. Ela tem que ser a mulher que se reergue, que desafia os limites impostos pelo medo e pela tradição. A dor de ver a mãe em lágrimas é um reflexo da dor que Clara já passou, mas, ao mesmo tempo, é uma confirmação de que ela precisa seguir seu próprio caminho, sem se deixar submeter às expectativas familiares.
A maior mudança, no entanto, ocorre quando Clara encara Lucas. Ele, que até agora parecia ser o vilão pragmático, manipulador, acaba se tornando o espelho de todas as inseguranças que ela tinha sobre si mesma. Lucas tenta se aproximar, oferecendo ajuda, mas Clara não cede. Ela começa a perceber que ele, mais do que todos, representa tudo o que ela estava disposta a deixar para trás. A busca incessante pelo controle, a manipulação das pessoas, o cinismo. Ela o enfrenta com uma clareza emocional que nunca imaginou ser capaz de atingir. Em suas palavras, Lucas tenta fazer com que ela acredite que está perdida, que sem ele, ela não será capaz de lidar com os desafios à sua frente. Mas Clara já não é a mulher que precisa da aprovação de ninguém. Ela entende que sua força não vem da posição de poder que os outros ocupam em sua vida, mas da sua capacidade de tomar decisões por si mesma, sem precisar que alguém lhe diga o que fazer. Em um momento que marca sua transformação, Clara encontra o cofre. Ela o abre, não com a intenção de destruir tudo o que a família construiu, mas com a determinação de entender o que aconteceu e de decidir o que fazer com isso. O que ela encontra não é apenas um testamento de Ana, mas um legado de escolhas e consequências que ela agora pode redefinir. Clara, ao olhar os documentos, as cartas e os objetos que pertenciam à sua avó, sente a necessidade de confrontar não apenas os segredos de sua família, mas também a verdade sobre si mesma. O cofre, assim como sua vida, estava cheio de segredos, mas a diferença agora é que Clara tem as chaves para abri-los. Ela toma uma decisão crucial. Não vai mais permitir que o legado de sua família seja algo que a define. Ela não será a vítima de uma história construída por outros, nem se deixará arrastar pelas expectativas de quem pensa saber o que é melhor para ela. Clara entende que sua verdadeira herança não está nos bens materiais ou nas mentiras do passado, mas na capacidade de criar seu próprio caminho. E com isso, começa a reconquistar a confiança que perdeu ao longo dos anos, não em sua família, mas em si mesma. Ao fazer isso, ela se liberta da prisão dos segredos e da culpa imposta por aqueles que estavam ao seu redor. O episódio culminante de sua transformação acontece quando Clara finalmente se encontra frente a frente com Richard e Virginia, disposta a buscar uma solução para o futuro, sem se deixar mais manipular. Ela não os vê mais como figuras de autoridade ou como pessoas com o poder de determinar seu destino. Clara sabe que o caminho à frente será difícil, mas agora ela é dona de suas escolhas. Sua evolução é visível não apenas nas palavras, mas nas atitudes. Ela já não teme mais as consequências de suas ações, pois sabe que a única pessoa capaz de moldar sua vida é ela mesma. À medida que a tensão cresce, Clara encontra-se à beira de uma decisão que mudará não apenas sua vida, mas também a dinâmica de sua família e a herança que todos buscam. Os meses seguintes ao confronto com seus pais e Richard não são fáceis, mas Clara se dedica a reconstruir sua vida e a entender quem ela é sem os velhos condicionamentos. A cada passo sente-se mais forte, mais capaz de lidar com a verdade e as consequências de suas escolhas. Mas ao mesmo tempo, as ameaças de Lucas e os presságios de um futuro incerto a perseguem constantemente. A pressão é imensa, e Clara percebe que a chave para resolver o conflito não está apenas em enfrentar o passado, mas também em garantir que a verdade seja preservada, mesmo que isso implique em arriscar perder a confiança de sua família. Ela sabe que o momento decisivo está próximo e que precisa encontrar uma maneira de garantir que a herança, que sempre foi uma ferramenta de controle e manipulação, seja usada de forma justa e que beneficie todos os envolvidos. Clara não quer destruir o legado de sua família, mas deseja que ele seja um reflexo da verdadeira natureza dos relacionamentos, algo que ela finalmente compreende que precisa ser baseado em honestidade e equilíbrio. Enquanto isso, Richard, agora ciente da profundidade das mudanças que Clara passou, tenta retomar o controle de sua vida. Ele começa a perceber que seu casamento nunca foi o que ele pensava, que suas ações e mentiras causaram danos irreparáveis. Mas Richard é uma pessoa orgulhosa, e a ideia de perder a esposa e a herança não é algo que ele aceita facilmente. Ele se prepara para um último movimento, um jogo final para tentar reverter a situação e recuperar o que sente que lhe pertence. Para ele,
Clara não é mais apenas sua esposa, mas um obstáculo em sua busca pelo poder que sempre desejou. As tensões aumentam à medida que o casamento de Clara e Richard se aproxima, com ambos cientes de que este será o momento decisivo para resolver todos os conflitos. Clara, embora tenha mudado internamente, ainda se vê com um dilema moral. Até onde ela está disposta a ir para garantir que sua visão de justiça seja implementada? Ela começa a perceber que o maior desafio não será enfrentar Richard ou Lucas, mas sim se manter fiel a si mesma, a seus valores e à verdade que decidiu buscar, independentemente das consequências. Neste momento, Clara também se vê diante de uma revelação inesperada. Uma carta deixada por sua avó, Ana, contendo mais detalhes sobre a herança e sobre o que realmente aconteceu anos atrás. A carta revela segredos ainda mais profundos, algo que ela não estava preparada para enfrentar. Ela percebe que sua avó sabia mais do que ela imaginava, e que todo o jogo de manipulação e poder que parecia estar acontecendo entre ela e Richard tem raízes muito mais antigas e profundas. A verdade que Clara busca está muito mais próxima do que ela imaginava, e agora, com a carta em mãos, ela precisa decidir o que fazer com as informações que foram deixadas para ela. Enquanto isso, Lucas, ciente da carta e das intenções de Clara, prepara-se para agir. Ele sabe que Clara não é mais a mesma mulher vulnerável que ele tentou controlar. Ele começa a jogar suas cartas, tentando encontrar brechas que possam enfraquecer a posição dela. O conflito se intensifica à medida que ele se aproxima, planejando uma última tentativa para garantir que a herança seja dele, a qualquer custo. Clara, no entanto, não vai ceder. Ela finalmente percebe que o que ela mais teme não é a perda da herança, mas o fato de que, se ela não agir agora, todas as suas conquistas, todas as mudanças que ela fez em sua vida, terão sido em vão. Ela sabe que precisa confrontar Richard, Lucas e sua família de uma vez por todas, e está disposta a fazer o que for necessário para garantir que a verdade seja revelada e que a justiça seja feita. O casamento de Clara e Richard, que já estava marcado como um evento de celebração, agora se torna o cenário de uma batalha final, onde todas as peças do jogo serão colocadas no tabuleiro e cada jogador terá que enfrentar suas escolhas. O que acontecerá a partir desse ponto não depende apenas de Clara, mas da decisão de todos os envolvidos. A preparação para o clímax é, então, uma corrida contra o tempo, onde cada movimento, cada palavra e cada ação podem mudar tudo. O grande dia finalmente chega. O casamento de Clara e Richard, que inicialmente parecia ser uma celebração da união deles, agora se transforma em um palco para a resolução de um conflito de proporções épicas. O salão de festas, elegantemente decorado com flores e luzes cintilantes, parece uma ilusão diante da tensão crescente no ar. As pessoas se reúnem para testemunhar o evento, mas poucos sabem o que realmente está em jogo. Clara, com o vestido branco impecável e uma postura serena, entra no salão, sentindo a pressão de cada passo. Ela já não é mais a mulher que se casou com Richard anos atrás, cheia de dúvidas e incertezas. Agora, ela é uma mulher com uma missão, uma mulher disposta a confrontar sua própria família e a desafiar as convenções que sempre a mantiveram aprisionada. Ela sente o peso da responsabilidade que carrega nas costas, mas também a certeza de que não há mais volta. Richard, por outro lado, mantém sua fachada impecável, o sorriso de sempre estampado em seu rosto, mas seus olhos traem a ansiedade. Ele sabe que Clara não está mais ao seu lado da mesma forma, e que, apesar de todos os seus esforços para manipular a situação, as coisas não estão mais sob seu controle. Ainda assim, ele se recusa a desistir. Ele está determinado a ganhar a batalha, não importa o que seja necessário. O ponto de virada acontece durante a cerimônia, quando Clara, ao chegar no altar, faz uma pausa dramática e puxa a carta de sua avó Ana do bolso. A carta, que contém segredos que foram guardados por gerações, é a chave para desvendar a verdade sobre a herança e os jogos de poder que sua família tem jogado. Ela a segura com firmeza nas mãos, seus dedos apertando o papel com a sensação de que este é o momento decisivo. Com uma calma surpreendente, Clara se vira para a plateia e, ao invés de seguir com a cerimônia, começa a ler a carta em voz alta, sem esconder a emoção que transparece em sua voz.
A sala fica em silêncio enquanto ela revela os segredos que sua avó havia guardado a 7 chaves. A carta conta a história de uma herança que foi dividida de maneira injusta e manipulada por Richard e sua família, que usaram a influência do dinheiro para manter o controle sobre todos os envolvidos. Mais importante, a carta revela que Richard nunca foi o verdadeiro herdeiro da fortuna. Ele, como Clara, foi manipulado, mas de uma maneira muito mais profunda e traiçoeira do que ela poderia imaginar. Clara sente uma onda de emoção e alívio ao ler as palavras que sua avó havia deixado. Agora, a verdade estava diante de todos, exposta sem filtros. O peso do segredo que Clara carregava por tanto tempo se dissolve enquanto ela termina a leitura. O silêncio que se segue é ensurdecedor. Richard, que já havia começado a se preparar para uma última tentativa de recuperar o controle da situação, sente o chão desaparecer sob seus pés. Ele se vira para Clara com um olhar de incredulidade, como se ela tivesse cometido uma traição irreparável. Mas Clara, sem vacilar, encara-o de volta com firmeza. Não há mais medo em seus olhos, apenas uma certeza inabalável de que a verdade precisa prevalecer. Você não é o herdeiro, Clara diz, a voz forte e clara, sem hesitação. Nunca foi. A herança sempre foi minha. E você, Richard, sempre soube disso, mas tentou me fazer acreditar que eu não era capaz. E eu caí na sua mentira, mas não mais. A revelação atinge Richard como um soco no estômago. Ele tenta manter o controle, mas as palavras de Clara destroem qualquer resistência que ele ainda tenha. Ele olha para ela, a mulher com quem se casou, com um olhar de desespero. As máscaras caem, e ele sabe que seu jogo está perdido. Não há mais como esconder sua verdadeira face. Lucas, que até então se mantinha à margem, tentando entender como as peças do jogo se encaixavam, finalmente se revela. Ele, que sempre pensou ser o verdadeiro herdeiro, agora vê a verdade diante de si. A carta deixa claro que ele também foi manipulado, uma peça no jogo de poder de sua família. Mas, ao contrário de Richard, Lucas não se desespera. Em vez disso, ele sorri, um sorriso frio e calculista. Ele sabia o que precisava fazer para virar o jogo novamente. Mas Clara não está mais disposta a se deixar intimidar. Ela sabia que essa batalha não seria fácil, que as coisas não terminariam com uma simples revelação. Ela respira fundo, encarando Richard e Lucas com uma firmeza renovada. Ela não vai permitir que ninguém, nem mesmo sua própria família, roube a verdade dela. A herança não é apenas uma questão de dinheiro ou poder, mas de liberdade e justiça. O clímax da história acontece em um confronto tenso e inesperado. Clara, agora mais forte do que nunca, decide tomar uma atitude ousada e decide que, ao invés de permitir que a herança caia em mãos erradas, ela doará a maior parte dela para instituições de caridade que buscam promover a justiça e o bem-estar de famílias como a sua. Ao fazer isso, ela garante que a verdadeira herança de sua família não seja a ganância ou o controle, mas a capacidade de fazer a diferença no mundo. No final, Clara deixa o salão de festas, sentindo que, embora tenha perdido algo que muitos considerariam precioso, ela ganhou algo muito mais valioso: a sua liberdade. Ela olha para trás uma última vez e vê Richard e Lucas, agora impotentes diante da revelação. Eles podem tentar recuperar o que perderam, mas a verdade de Clara será sempre maior do que qualquer herança material. Após o clímax avassalador, onde Clara revelou as mentiras e desfez as tramas que envolviam a herança, a história se aproxima de seu desfecho. O salão de festas, que antes pulsava com a energia de um casamento, agora se torna o palco de uma nova realidade, onde Clara se despede de seu antigo mundo. Com a decisão de doar a herança, ela não só desafiou a família que a manipulava, mas também selou um novo começo para si mesma, livre da sombra de um passado que já não a define mais. Clara não olha mais para trás com arrependimento. As portas do salão se fecham atrás dela enquanto ela se dirige para o futuro, com a convicção de que a verdadeira herança de sua vida não está nos bens materiais, mas no poder de transformar o mundo ao seu redor, de mudar a vida das pessoas para melhor. Ela se sente mais conectada à sua própria história, ao legado de sua avó Ana, que, embora distante, nunca deixou de acreditar na importância da bondade e da justiça. O ato de Clara reverberará em sua vida e na vida daqueles que,
ao longo da história, se tornaram seus aliados. Seus amigos mais próximos, como Lucas e outros membros da comunidade que a apoiaram, sentem o peso da decisão, mas também reconhecem a coragem de Clara em agir de forma tão desinteressada. Lucas, particularmente, percebe o quanto suas escolhas ao longo da vida o afastaram de seu verdadeiro propósito. Embora ainda envolto em incertezas, ele começa a refletir sobre o impacto de suas ações e o que realmente importa para ele a partir daquele momento. Richard, por outro lado, enfrenta o verdadeiro fim de sua jornada. O império de mentiras que ele construiu ao redor de si começa a desmoronar. Em uma reviravolta final, ele vê que perdeu não apenas a herança, mas também o respeito daqueles que antes estavam ao seu lado. Ele é forçado a confrontar a realidade de suas ações, e a ideia de continuar com sua vida cheia de poder e controle se desintegra diante de suas falhas. Richard nunca mais será o homem que comandava tudo com suas estratégias manipuladoras. O legado de sua família, agora manchado pela verdade, fica para trás, e ele segue para um futuro incerto. Enquanto a história se fecha, Clara encontra forças para reconstruir sua vida sem as amarras de um passado que já não mais lhe pertence. Ela se junta a uma organização sem fins lucrativos que combate injustiças sociais e, através de seu trabalho, contribui para criar uma sociedade mais justa, um passo de cada vez. Ela sente que, ao dar esse destino à herança, encontrou o propósito de sua vida. O que antes era uma carga, agora se transforma em uma oportunidade de mudar o mundo. A história termina com Clara em um novo lar, cercada por aqueles que a apoiaram ao longo de sua jornada. O futuro é incerto, mas ela agora sabe que está no controle de seu destino, sem as correntes que aprendiam ao passado. O casamento, que deveria ter sido uma união, agora é uma memória distante, uma página virada. Anos depois, Clara se tornou uma figura reconhecida e respeitada, não apenas pela herança que havia decidido doar, mas pela transformação que sua escolha provocou em sua vida e na vida de muitos. Ela fundou uma escola que ensinava a importância da honestidade e da justiça, algo que jamais foi parte do legado de Richard. Sua história se espalhou, inspirando jovens a agirem com integridade. Lucas, agora um aliado fiel, seguiu ao seu lado, ajudando a expandir o impacto da causa de Clara. Richard, por sua vez, foi deixado para trás, uma lembrança do poder de escolhas erradas. O legado de Clara e sua jornada de superação continuam a ressoar em muitos corações. Sua escolha de agir com coragem e em busca da verdade inspirou aqueles que a conheceram. Agora, queremos saber o que você pensa sobre esta história. Como as ações de Clara impactaram sua visão sobre o que é realmente importante na vida? Compartilhe suas reflexões e nos conte como você também pode fazer a diferença. Não guarde para si. Divulgue esta história, inspire outros a seguir os passos de Clara, e lembre-se de que suas escolhas também têm o poder de mudar o mundo.